Bom, olá, estamos aqui para mais um bate-papo do Leite Futuro. Momento complicado de falar de leite futuro, né? Setor numa situação complicada, mas é justamente nesses momentos que vale a pena a gente refletir sobre o que está acontecendo, enfim, como é que a coisa pode se ajeitar, né? Estou aqui com os âncoras, né? O Paulo Caro Martins, Ricardo Cota Ferreira, colegas aqui do Leite Futuro, e com o Andres Padilha, que é especialista do Rabobank, que é, enfim, um banco holandês que certamente é um dos maiores conhecedores do mercado mundial. E a ideia desse programa aqui é falar sobre o mercado internacional, né? O que está acontecendo com preços aí na faixa de $2.500 a tonelada do leite em pó, um valor extremamente baixo, se a gente analisar o histórico recente. Então, com o Andres aqui, a ideia é justamente discutir o porquê disso, quais os efeitos disso e como é que a gente pode encontrar uma luz no fim do túnel, né? Essa é a quarta edição aqui do nosso bate-papo. Tivemos no YouTube mais de 4 mil views nos 3 programas anteriores e acho que o objetivo nosso justamente é criar um espaço para debater questões importantes do leite, de momento e também de futuro. Então, bem-vindos aí, Paulo, Ricardo, Andres, querem dar suas boas-vindas. Bom, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui discutindo se o leite tem futuro. Essa foi pesada, hein? Principalmente com a presença do Andres aí, que para a gente é um dos caras que, né, melhor consegue nos trazer de informações mundiais aí, em termos de estatísticas, de toda a rede que, de certa forma, o Rabobank tem mundo afora aí, poder nos ajudar a decifrar o leite presente. E é por isso que eu disse feliz, embora seja contraditório, porque tem que ter um momento da gente conversar sobre essa situação. E Andres, a sua vinda aqui, eu acho que cria uma oportunidade muito grande de jogar luz nesse momento meio tétrico que o setor está vivendo, tanto interno quanto externamente, com essa onda de crise, esse novo tsunami que pode vir a nos atingir, que ainda não está totalmente sendo sentido aqui no Brasil, talvez. Bom, obrigado, Marcelo, Paulo, Ricardo. Um prazer estar aqui. Tentar aí trazer um pouco da perspectiva que a gente está vendo com a equipe global do Rabobank, né? Justamente o Marcelo me convida num momento bem difícil, então assim que é bom, né? O jogador bom tem que jogar nesses mata-mata de Libertadores aí e se dar bem, então muito bom estar aqui. Muito bom. Acho que o ponto aí, né? A gente está com exportações recorde, né? Mas pouco tem se falado sobre o porquê disso, né? E o que está intensificando esse fenômeno, que é a questão dos baixos valores do mercado internacional. Então, o Andres trouxe aqui alguns slides para contextualizar. Eu talvez tenha um outro aqui que eu possa depois também, do meu lado, compartilhar. Então, a gente podia talvez começar de uma forma diferente, né, Andres? Trazendo aí os seus slides, que são aí um pano de fundo para essa conversa. Bom, então vamos dar um contexto aqui do que está acontecendo no mercado internacional. Eu trouxe alguns slides aqui e o objetivo é colocar alguns pontos do que está acontecendo no momento e, claro, vocês podem fazer algum comentário ou pergunta em qualquer momento. Então, primeiro eu trouxe esse gráfico do leite em pó integral do GDT, né? Que realmente tivemos uma subida forte aí até fevereiro de 2022, que foi o pico. Mas passando aí os $4.500 por tonelada e estamos tendo aí uma queda importante nos últimos meses e últimas semanas, né? Então realmente estamos aí no menor patamar do índice GDT, e aqui é o índice que compila todos os preços desde 2018, estamos no menor patamar nos últimos 5 anos, né? Então realmente essa queda aí vem se aprofundando em 2023, e estamos aqui nas mínimas dos últimos 5 anos. Bom, pensando um pouco então o que está acontecendo do lado da demanda, temos umas importações da China que vêm desacelerando fortemente. 2021 foi um ano recorde, né? Eles importaram mais de 600 mil toneladas de leite em pó integral.
Ano passado foram 539 mil e esse ano 322 mil. E aí estamos falando dos primeiros 7 meses do ano, né? Então, realmente, quando a gente compara 23 com 22, é uma queda de mais de 200 mil toneladas, que é um volume bem expressivo, pensando no mercado internacional. Desnatado até que aumentou um pouco esse ano comparado com o ano passado, e manteigas tem se mantido mais ou menos estável aí nos últimos 3 anos. Bom, o que vem acontecendo na China? Então, eles construíram um estoque bem relevante aí nos últimos anos. Somado a isso, a produção deles vem crescendo nos últimos anos também. Então, a gente sabe que desde 2015 eles começaram um programa de investimentos em mega fazendas produtoras de leite na China, como algo estratégico para depender menos das importações. E a gente vê que lá atrás, em 2002, a produção da China seria equivalente ao que a Argentina produz hoje, né? Mais ou menos 12 milhões de toneladas. 10 anos depois já era um pouco mais de 30, e agora já estamos praticamente em 40, né? Então a China já produzindo mais do que o Brasil. Impressionante também o dado aí de 2019 a 2022, crescimento anualizado de mais de 7%. Então, realmente, esses investimentos, tanto em novilhas como em fazendas, vem crescendo fortemente, e por isso esse crescimento também da produção local. Então, a China tem muito mais leite doméstico, tinha uns estoques bem relevantes, e o consumo lá está pior do que se esperava, né? Então, para ninguém é notícia aqui que a China vem crescendo menos do que se esperava. Os programas de estímulo da economia que o governo tem lançado lá não têm conseguido reacelerar a economia depois dos problemas de Covid que eles tiveram, inclusive no ano passado. E as vendas no varejo vêm num ritmo menor do que se esperava, tá? Então isso acaba também impactando o consumo de lácteos. E eles têm também um problema demográfico muito relevante, né? Então, desemprego alto nas faixas mais jovens dos trabalhadores, também impactando aí a renda de pessoas mais jovens, e tendência demográfica piorando para o consumo de leite, né? Então, cada vez menos crianças nascendo, e nesta década a China vai perder algo como 10 milhões de pessoas em termos de queda da população total. Bom, com relação à oferta internacional, a gente passou por uma contração bem relevante aí da oferta global entre meados de 21 até final de 22. Em parte, isso ajudou a sustentar os preços e a levar a esse pico que a gente viu em 2022, no início do ano. Mas, desde o final do ano passado, a oferta global vem num ritmo de recuperação. Porém, é um ritmo de recuperação lenta, né? Inclusive, temos regiões como a Europa que devem voltar a ter contrações aí na sua produção a partir desse terceiro trimestre de 2023. E em outras regiões que também estão sentindo um pouco os impactos dos preços mais baixos. Então, assim, a oferta internacional como um todo recuperou no início deste ano, na primeira metade, mas já vem num ritmo um pouco menor de crescimento à frente. Os grãos caíram um pouco de preço, né, tanto o milho como a soja. Isso ajudou a sustentar um pouco as margens do produtor internacional, mas algumas projeções novas do Rabobank já indicando que talvez esses grãos não vão cair tanto assim como se esperava, né? Então, o preço da soja é um pouco mais sustentado, que é o gráfico aqui da esquerda nas suas telas. Então, a linha laranja é a nova projeção versus a projeção antiga. E milho também, um preço um pouquinho mais alto do que estava sendo projetado. Então, assim, o produtor teve algum alívio em termos de custos menores, mas também acho que não é para esperar um preço dos grãos tão baixo assim que vai sustentar a produção global aí nos próximos 6 meses. E por último, eu queria falar um pouco de El Niño, né, que todos sabemos que é um fenômeno bastante relevante, que tem vários impactos aí ao redor do mundo.
E esse gráfico é legal porque ele mostra os impactos do El Niño em várias regiões do mundo, né? Esse gráfico é da Universidade de Columbia, em Nova York. E basicamente as áreas que estão em verde indicam o excesso de chuvas, né? Então maior quantidade de chuvas e os meses no qual deveria acontecer esse fenômeno. Então a gente vê aqui na América do Sul claramente o sul do Brasil, Uruguai e a parte norte da Argentina com chuvas maiores, o nordeste brasileiro e o norte do continente com seca. Nos Estados Unidos, maiores chuvas aí em quase todo o país, à exceção de uma área aí mais perto de Chicago. E quando a gente vê Oceania, o risco de seca é o predominante com El Niño. Tá? Então, a Austrália claramente pode ser impactada e a ilha norte da Nova Zelândia também pode sofrer aí com secas. Então, assim, a produção da Nova Zelândia começou a temporada um pouco pior do que se esperava. Os primeiros dados mostram produção um pouco menor e tem esse risco de seca aí por El Niño que a gente tem que monitorar. Então, concluindo aqui, basicamente, a oferta está já num ritmo menor de crescimento. Esses preços baixos estão trazendo compradores estratégicos do norte da África, do Oriente Médio e inclusive a China voltando às compras também. Então a gente acredita que nesse patamar de preços talvez o mercado vai estar bem mais equilibrado e bem mais sustentado, né? Agora, esperar uma recuperação maior vai ser acho que ainda vai levar um tempo, mas pelo menos o mercado parece um pouco mais equilibrado nesse patamar de preços que a gente chegou. Acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer aqui para vocês. Perfeito, Andrés. Obrigado aí pelas telas, né? Fica claro, né, pelo menos o que eu percebi aqui, que assim, o problema não é tanto de oferta, né? A oferta ela já cresceu muito mais em tempos passados. O problema, de fato, é um problema de demanda e muito concentrado nessa questão chinesa, que não é de hoje, né? Na verdade, é um processo que vem acontecendo, né? Esse processo de aumento da produção não é de hoje. Você acha que o mundo não prestou muita atenção nesse processo? Quer dizer, a gente ainda tem uma dependência muito grande da China e qualquer suspiro aí faz com que os preços caiam, né? Quer dizer, é um pouco isso também ou foi imprevisível? Essa questão da demanda da China também, né? Eu estava levantando os dados, a China teve, em 2018, 13,3 milhões de bebês, né? O ano passado foi 9,5 e esse ano vai ser menos de 8. Então, assim, é um processo que vem acontecendo, né? Menos bebês, né? Enfim, menos novas pessoas aí consumindo leite. Você acha que o mundo não prestou muita atenção nisso? Eu acho que esse problema demográfico ele vem piorando e vem piorando mais rápido desde a pandemia, né? A gente teve os dados do censo aqui no Brasil que trouxeram uma surpresa, né? Se vocês lembram, as projeções do IBGE indicavam que o Brasil deveria ter algo como 8 ou 9 milhões a mais de pessoas e os dados mostraram uma população bem menor do que se esperava. Então acho que esse tema demográfico vem piorando, né? A vida ficou mais cara, ficou mais desafiadora e na China não é diferente. Mas eu acho que o mercado internacional, o fato dele ser um mercado relativamente pequeno se a gente compara com a produção global de leite, né? Estamos falando aí de menos de 10% ou alguma coisa próxima a isso da produção global. Então é um mercado de excedentes no qual os grandes produtores dependem muito mais do seu mercado local e eles vão colocando lá no mercado internacional os seus excedentes, à exceção da Nova Zelândia e do Uruguai, né? Que são Nova Zelândia mais de 95% de exportação, Uruguai algo como 70 e poucos % de exportação, né? Se você olhar a União Europeia, Estados Unidos, Argentina, Austrália, etc., dependem mais do seu mercado doméstico. Mas o mercado de fato ficou muito dependente do que acontece na China, e a China, além da parte demográfica, está crescendo menos, tem um desemprego elevado nas faixas mais jovens da população, né, como eu falei. Então, claro que depender desse aumento de consumo lá é exclusivamente difícil. E agora, os outros países emergentes que
que a gente pensa tem um potencial grande, né, como a África ou outras partes da Ásia, também sofreram com esse aumento de inflação e perda de poder de compra global, né, que a gente teve aí nos últimos anos. E em alguns lugares ainda com uma renda per capita baixa que não permite um salto de consumo per capita. Então esse é um pouco o dilema que o mercado está enfrentando hoje. Deixa eu rodar aqui com o Paulo e o Ricardo. Não, eu queria fazer uma reflexão aqui com todos vocês, aproveitar que o André está aqui conosco. Há 30 anos atrás, lá na década de 90, até a década de 90, leite era um assunto que não encaixava muito em discussão de comércio internacional, porque cada país tinha uma maneira lá especial de proteger o seu próprio mercado. E aí a China surge, né, a renda per capita vai crescendo numa velocidade brutal, uma necessidade cada vez maior de proteína animal, o leite então aparece como uma alternativa, e a gente passa a ter então a China puxando o mercado de leite, quer dizer, puxando tudo, né, na economia mundial, mas o leite aparece como um produto, então, tradable, que antes não era, ou praticamente não era. E aí eu começo a perceber que a gente talvez esteja voltando num outro patamar, mas com as mesmas características, porque a China começou lá importando até animal do Brasil vivo, né? No primeiro momento lá eles tentaram levar o pessoal da Nova Zelândia lá para dentro para produzir com eles, a Fonterra teve inclusive uma experiência e coisa e tal. Empresas importantes, como é o caso da Nestlé, foram para lá, Danone e tudo mais, e gradativamente eles estão se tornando autossuficientes. E isso traz, eu acho, um impacto muito grande no mundo, porque os países que são compradores tradicionais, eles não são tão grandes assim, né? O pessoal ali que está ali no Oriente Médio, depende do petróleo e coisa e tal, e o resto do mundo não tem crescido tanto assim, né? Então, eu temo que a gente esteja entrando nesse novo cenário, e eu acho assim que nesse primeiro momento pode estar tendo uma acomodação de preço, então pode subir e cair, mas eu não estou olhando sobre esse aspecto, eu estou olhando para um outro patamar, que é os países começarem a pensar em encontrar mecanismos de proteção dos seus espaços. Nós tivemos lá atrás a Venezuela comprando muito leite, o Brasil inclusive virou exportador durante 4 anos, maciçamente por conta disso. Venezuela não está mais na jogada. Então, eu queria ouvir um comentário de vocês, se for assim, porque vamos lá pegar lá, a Índia está crescendo, mas a Índia cresce e consome o próprio leite. Então, e no caso da Europa, que pode estar decrescendo, eles já há muito tempo, depois que acabou o PAC, né, a Política Agrícola Comum, eles fizeram a opção de trabalhar com produto de maior valor agregado. Então, eles já estão há mais tempo no mercado internacional trabalhando com queijo, né? Então, o leite fluido, né, traduzido em leite em pó, que é o que, de certa forma, impacta o mundo, tanto o desnatado quanto o integral, eu creio que talvez a gente não esteja com uma perspectiva de crescimento de demanda muito forte para os próximos anos. Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Deixa eu só, acho que aproveitando um pouco antes de passar para o Ricardo, né? Acho que o ponto aí é isso, né? A gente, se você olhar o fundamento, né? A população mundial está crescendo, vai crescer, né? Vai chegar nos 9 bilhões de pessoas e, teoricamente, essas pessoas vão consumir proteínas animais, né? Até porque os países que estão crescendo, que vão crescer, são os países que têm baixo consumo e que, enfim, aí tem urbanização, tem todo aquele processo. Isso é um plano macro, né, de longo prazo. E os países tradicionais têm limitações para crescer, né? Nova Zelândia tem limitação para crescer, a Austrália tem limitação para crescer, a Europa tem limitação para crescer. Então, teoricamente, né, os preços vão, em algum momento, ter um aumento estrutural. Essa é a minha leitura. Só que, na prática, né, isso não está chegando ainda, né? E parece que falta muito para chegar, pelo que o Paulo falou, né? Quer dizer, China aumentando, Índia aumentando, quer dizer, países que teoricamente poderiam consumir mais, né, ou continuar movimentando o mercado, estão se abastecendo, né?
Então a gente está numa espécie de ressaca. Seria isso na visão de vocês? É uma ressaca, mas que lá na frente, é aquela história, em 2050 vai ficar bom, mas até chegar lá vai ficar complicado. É um pouco isso, não? Ricardo, você quer comentar? Eu gostaria, sim. Eu tenho aquela teoria de que o preço de equilíbrio aí do leite em pó integral no mercado internacional é na faixa dos $3.500 a tonelada. Quer dizer, se o preço subir acima disso, há um estímulo produtivo e no médio prazo essa oferta se equilibra, e se tiver abaixo disso, há um desestímulo, um enxugamento do mercado e os preços se reagiriam também aí no médio prazo. Ou seja, tenderia-se a um equilíbrio próximo desse patamar. O fato, eu não digo fato novo, é um fato velho, mas recorrente aí, talvez é o fato da gente não ter tanta informação de países tão relevantes e que impactam o comércio como um todo, que é o caso China, que a gente discutiu aqui. E quando a gente começar a entender China, que assim a gente hoje entende muito mais do ponto de vista ou macroeconômico ou a oferta específica no microleite aí, com relação à demanda de lácteos, a gente não tem tanta informação concreta assim como temos de outros países ocidentais. E quando a gente dominar esse mercado aí, talvez venha a incógnita Índia, ou Paquistão, que também é um grande produtor, que também a gente não tem quase informação nenhuma. Então, sem contar a Rússia, né? Sem contar a Rússia, aquele produtor que também é uma caixa preta, de certa forma. Exatamente. Inclusive de dados, nós estamos começando... Desculpa, Paulo. Inclusive de dados, esse é um problema. Isso. Quando você vê, desculpa eu me meter, mas só quando você vê a China proibindo divulgação de desemprego para jovem, aí os próprios dados que existem, a gente também tem que ficar meio... duvidosos. Quer dizer, quando se tem dados, os dados são duvidosos. Então, acho que a questão da informação aí, ela de fato é muito relevante para esses países não ocidentais e não tão transparentes que o mundo ocidental e a gente está acostumado a ver. Então, acho que tem muito problema em cima disso. E isso fica difícil de você mensurar aí acontecimentos que podem refletir nesse equilíbrio aí que eu volto a citar dos $3.500 a tonelada. Quer dizer, isso a gente vem falando mesmo antes do impacto inflacionário em dólar que vivenciamos aí nos últimos 3 anos. Quer dizer, esses $3.500 já tinha que ser 4.000 agora, né? Porque tivemos aí inflação de talvez desses 3 anos aí, de quase 20%. Então, assim, para moeda forte. Então, eu acho que esse ponto da informação é crítico, né? E a gente sofre as consequências disso nesses fundos de poço de preços internacionais em relação à importação, como estamos vivenciando hoje. Mas, enfim, acho que aqui eu acho que é temporário, eu acho que esse mercado vai equilibrar, a questão aí é o time, quanto tempo se aguenta segurar para até o mercado reagir e voltar para os patamares normais. Porque nesse nível, ninguém ganha dinheiro. Quer dizer, nenhuma indústria do mundo ganha dinheiro, nenhum produtor do mundo ganha dinheiro. Então, assim, a conta está sendo, o prejuízo está sendo dividido entre indústrias e produtores nesse momento. Você aí mesmo, Marcelo, publicou no meu ponte hoje aí, só falando da queda do preço do leite no Uruguai, em 15%. Quer dizer, isso aí a Fonterra anunciou a mesma coisa. Quer dizer, imediatamente é dividida essa conta entre indústria e produtor, e isso vai refletir num equilíbrio no médio prazo. E quanto menos protecionismo e menos subsídios tiverem, que é ainda uma tendência que a gente está vivenciando, mais rápido esse mercado se normaliza, né? Com menos interferência, mais rápido normaliza. Com mais interferência, mas a gente não está tendo assim um boom de subsídio em lácteos para justificar uma demora maior nessa equalização do mercado, na minha opinião. Andres, falando um monte de coisa aqui, a gente fala mesmo aqui, viu? Então
A gente tem um convidado, mas a gente errou uma cena às vezes, viu? Mas a gente falou muita coisa aqui. Você quer comentar um pouquinho esse descasamento de longo prazo, né? Quer dizer, isso vai acontecer, não vai? O Ricardo falou do $3.500, o Paulo falou dessa onda mais de autoabastecimento, né? Será que o certo é o Canadá, que fecha a sua fronteira, tem preços mais altos e cota de produção e fica todo mundo feliz? Enfim, ou a gente é difícil a gente tomar uma conclusão, porque tem isso também, né? Você concluir no meio do furacão é sempre perigoso. Você tende a... Tem um ditado que eu gosto, que é assim, nunca toma uma decisão importante depois de um dia muito bom ou muito ruim, né? E a gente talvez esteja num dia muito ruim nesse momento, né? Sim. Quer comentar? Sim, mas esse é um bom ditado, né? Ajuda muito. Mas assim, eu acho que há vários pontos aí para analisar do que vocês falaram. Por um lado, é verdade que a população global vai aumentar para algo como 9 bilhões em 2050, né? Isso é um fato. Mas aí a gente tem que ver qual vai ser a renda desses novos cidadãos aí do mundo, né? E a gente vê que grande parte do crescimento populacional vai estar concentrado na África e alguns países da Ásia Central ali que ainda tem uma renda per capita baixa. Então, por exemplo, a gente analisa dentro da Ásia, por exemplo, tem Japão e Coreia, tem o consumo per capita em lácteos próximo aos 80 quilos por habitante ano, né? E esses seriam, sei lá, os dois países mais desenvolvidos com a renda maior ali na região. Se você olha, por exemplo, a China, estamos falando de 40, um pouco abaixo de 40, e outros países do Sudeste Asiático também nesse patamar. Então, há uma consideração de dieta, né, de cultura, de quantos lácteos cada pessoa come, ou quantos lácteos estaria disposto a consumir, mas também a renda é um fator muito importante, né? Então, assim, grande parte dessa população na África, nesses países da Ásia, eles vão ter a renda para aumentar esse consumo de proteína no patamar que está sendo projetado? Essa é uma pergunta, né? Então, assim, eu acho que essa é uma consideração que a gente tem que fazer. Você está tendo um envelhecimento natural também na Europa, na América do Sul, em partes dos Estados Unidos. Então, parte do consumo nesses grandes centros consumidores vai mudar também, né? Na verdade, tende a migrar mais para produtos mais funcionais, para alguns queijos, alguns iogurtes, mas o leite fluido em si, ele tende a sofrer nesses grandes centros de consumo do mundo, que é o mundo desenvolvido. Então aí a pergunta é um pouco, bom, e os Estados Unidos, o que vai fazer com esses quilos a mais ou com esse excedente? E a Europa, né? Então, acho que eles vão ter um excedente a mais, mesmo se a produção deles não crescer nos próximos 15 anos, podemos ter um excesso também de produção nesses grandes consumidores desenvolvidos. Então, acho que esse é um ponto de atenção importante também. Agora, com relação ao livre mercado, a verdade é que, assim, em termos de ideais, né, se todo mundo tivesse um livre mercado, o mercado, concordo com o Ricardo, que se equilibraria muito mais rápido. Mas eu acho que nos lácteos tem sim umas condições específicas de subsídios relevantes, né, de alguns mercados que acabam condicionando muito sua produção de leite. E eu lembro sempre, por exemplo, exemplos do Chile. Teve umas secas muito fortes em 2015, 2016, e o Chile é um mercado completamente aberto, né, porque é uma política de Estado de livre comércio. Eu lembro que justamente nesses anos que o produtor no Chile estava sofrendo com seca, com custos altos, entrou muito leite importado da Nova Zelândia e da Europa, né, muito queijo da Alemanha, e o preço interno acabou despencando. Então, assim, acho que cada país tem que fazer suas avaliações e tentar entender o que é mais conveniente para eles, né? Quer dizer, aí a gente tem uma situação complicada porque o Brasil não tem essa rede de apoio, vamos dizer assim, que outros países eventualmente têm, né? Eu estava lendo outro dia o Canadá, para usar o exemplo do Canadá, o Canadá está fazendo um aporte direto, né, para os 9.700 produtores, né? No montante que em alguns anos vai chegar
vários bilhões de dólares, né? Eu fiz a conta, dava mais ou menos $500 mil por produtor, né? Então, assim, tem países, obviamente, com uma estrutura de suporte grande, e aí os países que não têm vão sofrer ou vão ter que fazer alguma coisa, né? Acho que esse é o ponto. Agora, você mencionou um negócio, né, que acho que é importante colocar, e o Ricardo também falou, né? Primeiro que nesses preços, ninguém consegue produzir no mundo, tá? E segundo que... Com rentabilidade. Preços, muita gente ainda consegue, né, Marcelo? Com rentabilidade, mas essa conta vai ser paga, né? E o segundo ponto é que nesses preços, obviamente, se renda é um fator limitante, né? O consumo tende a recuperar em alguma medida. Então, provavelmente, né, sempre que você tem uma queda dessa natureza, você vai ter o pêndulo para o outro lado em algum momento, né? Até aquilo lá meio que se equilibrar de novo. Então, assim, o problema aí, né, acho que talvez vale a pena comentar, é quanto tempo vai demorar para ter esse ajuste. Você já falou que compradores importantes já começaram a se movimentar porque tá muito barato, né? Então, mas, ao mesmo tempo você falou que não vê um potencial de recuperação tão cedo, né? Mas como é que tá isso, né? Quer dizer, alguns meses ou pode vir antes, né? Porque caiu muito, pode ser que recupere mais rápido e volte aí pelo menos aos $3 mil, enfim. Dá para dizer isso. E certamente vai ter uma ressaca de produção no ano que vem, não tem como não ter, a nível global. E aí nos exportadores isso é mais intenso ainda, né? Sim. Eu acho que esse impacto da produção menor vai vir no ano que vem, concordo. O problema é que o mundo está num momento desafiador macroeconômico, né? Então a gente vê crescimento desacelerando em quase que todas as regiões de forma sincronizada, né? Crescendo menos. A China claramente tem um problema ali relevante. Então, assim, não é um momento de consumo melhorando, né? É um momento do consumidor, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, mais endividado, né? Está pagando um pouco toda essa conta de ajuste que teve na pandemia. Os governos já injetaram muito dinheiro e estão com ressaca fiscal agora, né? Então, nenhum governo está nadando em dólares falando, vamos lançar um novo programa de ajuda. Pelo contrário, tanto mundo rico, mundo emergente, está todo mundo meio que ajustando a casa e então os governos estão com menos capacidade de injetar liquidez para o consumidor, né? Que a gente viu em 2020 e 2021 foi o que realmente impulsionou o consumo. Então agora é um momento de reajuste, todo mundo reconstruindo seus balanços ali, pagando dívidas, se ajustando. Então, assim, do lado da demanda, a China claramente está comprando menos do que nos anos anteriores e o resto do mundo também está passando por um ano aí meio difícil, né? Então acho que o ajuste de preço talvez venha mais em 2024, é o que eu consigo ver agora. Agora, temos sempre as variáveis que não podemos dominar, né? El Niño, por exemplo... quase setembro, né? Já estamos quase setembro. Faltam agora, 4 meses do ano. Efeitos aqui no Brasil, porque eu assim, obviamente você fazendo o preço de equivalência, né, do leite que está entrando aqui, como a gente tem a reserva de mercado dos países do Mercosul, né, o preço de entrada desse leite ainda é muito superior ao preço internacional, né? Inclusive isso é uma coisa que estimula a produção no Mercosul, obviamente, a gente não comenta muito isso, mas a tarifa externa comum ela acaba estimulando o desenvolvimento da produção nos países vizinhos, é óbvio, né? Mas o fato é que, nas cotações atuais, a gente fez esses cálculos aqui, mesmo com TEC, mesmo com tarifa externa comum, o preço do leite de Nova Zelândia, Estados Unidos e Europa entra aqui abaixo de R$2 o litro em equivalente. No Mercosul entraria a 1,25, né? Então, assim, é um dos raros momentos da história, desde que a gente acompanha mercado, em que o nosso preço interno, que já caiu, ele ainda está acima, do preço internacional mais TEC. É difícil acontecer isso, né? Foram uma outra vez por pouco tempo. É isso mesmo? O que esperar para frente aí, né? Ou o que pode ser feito para minimizar isso? Porque, de fato, se a gente for
considerar essa realidade, né, esse preço ainda vai cair. Né? Tá certa a minha leitura, na visão de vocês? Marcelo, eu acho que sim, é a realidade, e a gente tem que navegar com ela. Não acredito em importação de fora do Mercosul, até porque o Mercosul ainda tem leite para poder ser exportado para cá, então, a princípio, não se justifica trazer e pagar TEC 28 a mais e tudo. Então, não acho, assim, nós vamos continuar sendo abastecidos de fato aí com Argentina e Uruguai. E graças a, assim, acho que a boa notícia, se é que a gente pode dizer que temos, foi a super safra de grãos que nós tivemos esse ano no país e que ajudou a sustentar a rentabilidade. Quando a gente fala de preço, claro, é muito relevante. Agora, a rentabilidade do produtor não é o pior momento da história e nem dos últimos 5 anos. Quer dizer, nós já vivenciamos momentos muito piores do que esse, em função de custo de produção. Então, nós ainda estamos surfando em custos baixos, o que tem dado um fôlego para o produtor brasileiro. Acho que o Anderson tem mostrado aí, né, mostrou no slide que há perspectiva de recuperação nos preços internacionais aí dos grãos, principalmente da soja, mas nós ainda estamos surfando um baixo custo de produção, isso é fato, e no final das contas, para o produtor não está ruim como já foi em outros momentos. Então, assim, acho que nós estamos tendo muito barulho, não digo por pouco, mas muito barulho, por um momento que já tivemos crises muito piores. Eu nem chamo isso de fato uma crise. Eu acho que é um período, um momento que a gente vai passar e a gente torce para que seja o mais rápido possível. Mas vai passar, porque é insustentável esses preços no mercado internacional como um todo. Então é uma questão de tempo. Segurar quem pode e olhar para o umbigo, olhar para custo, né? Olhar para otimização. Enfim, é momento disso e segurar, porque muitos sobreviverão e crescerão, com certeza. A gente já entrou no bloco 2 aqui, né, que seria falar um pouco do Brasil, mas acho que... Desculpa, Marcelo. Não, mas eu puxei isso, na verdade, né, acho que fica melhor até. A gente, já passou o tempo aqui, nós já estamos aqui há 38 minutos, praticamente, né? Então, é isso, Paulo, na tua visão? Você quer comentar? Porque, assim, de fato, tem um lado que, assim, a produção no segundo trimestre cresceu quase 4%, né? Quer dizer, isso até tem um lado positivo, que, assim, eu estava começando a ficar desanimado. Pô, peraí, a situação de rentabilidade teórica, né, ela não estava tão ruim assim, a produção não crescia. De repente, pelo menos, começou a crescer. Opa, então existe vida, né? E talvez, né, o que tem de ruído aí nesse processo são as questões da transformação estrutural, né, mudança do perfil de produtor. Então tem muita coisa que está, né, nesse meio que vai além do número seco da rentabilidade. Talvez seja um pouco isso que acaba maximizando essa percepção de que a gente está no pior momento da história do leite, né? Talvez isso seja um pouco que confunde. Bom, nós tivemos um momento muito terrível há 20 anos atrás, 21 anos atrás, por volta de 2001, 2002, foram anos muito complicados que o setor viveu. E eu tenho uma visão muito pessoal, isso não significa dizer que é o melhor caminho, mas a economia me ensinou que o livre mercado ele leva a crises complicadas. A gente tem que lembrar que em 1929, até 1929, a gente imaginava que as coisas podiam funcionar, se ajustar por si somente. E de lá para cá, todos nós, de alguma maneira, somos keynesianos, né? E o Keynes nos ensinou que tem que ter algum nível de ação por parte do Estado para que a gente tenha condições de retomar posições. Eu estou me referindo a esse momento que a gente está vivendo. O Ricardo levantou um ponto importante, houve queda nos custos de produção nos últimos 12 meses, mas houve uma queda dos preços muito maior, muito mais proporcional. Se for pegar aí os últimos 12 meses, dá queda de 20%.
Se você pegar isso no preço ao produtor, se você pegar custo de produção, vai ficar em torno de 4,5%. Então, e a gente tem uma situação complicada, que é um mercado favorável, que nós temos um mercado altamente interessante, não é à toa que, enfim, a gente tem a chegada contínua de investidores aqui no Brasil, nesses 20 anos que eu me referi, mas tem uma questão complicada, por outro lado, que é a questão do número de pessoas que estão envolvidas. E aqui não se trata de fazer discurso o coitadinho, não, se trata de levar em consideração o mercado. Nós temos um mercado, todo o país tem a preocupação de encontrar mecanismos que faça com que o seu mercado tenha um nível de participação direta por parte do seu produtor, e eu creio que nós precisamos encontrar mecanismos para atuar nesse sentido. E aí, eu não estou falando só de governo, não, porque pode ser que quem me ouviu entenda que eu estou falando só de Estado. Olha, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, o IBGE soltou, no dia 1º de junho do ano passado, dado dizendo que tinha tido retração na captação de leite. Aí os preços já estavam complicados lá fora, o Andrés mostrou aí, os preços internamente absurdamente subiram a patamares assim inacreditáveis. Nós chegamos a ter produtor recebendo R$ 4,20 por litro de leite. Para 90 dias depois, o preço voltar a cair. Quer dizer, esse tipo de soluço mostra que o nosso setor ainda tem uma descoordenação muito forte por parte dos agentes. E não dá para a gente viver com muitas emoções. A vida exige emoções, mas tem que ter um nível de acerto para que quem está na atividade tenha condições de ter um mínimo de previsão, porque já é uma atividade como uma atividade curta, em termos de margem perigosa, e se a gente não tem algum nível de organização, e aí eu acho que políticas públicas, a gente precisa voltar a falar de políticas públicas, mas coordenação de cadeia, se a gente não tem as duas coisas, e atuando de maneira síncrona, eu acho que nós vamos continuar tendo momentos de muita dor, e muita gente que queria continuar, ou até precisava continuar atuando na atividade, não vai ter oportunidade de continuar, e isso não é bom sob a ótica econômica e sob a ótica social. Muito bem. Bom, eu assim, concordo, entendo, né? Acho que o lado, né, é preciso ter algum grau de coordenação, sempre falamos isso, e o governo também precisa, obviamente, atuar em algum grau, né? Os países fazem isso, enfim, se você vai ter um risco de descontinuidade, é uma outra história, né? Aí você precisa realmente atuar. Agora, é difícil na prática, né, Paulo? Porque assim, o mercado, assim, você deu o exemplo subiu demais, depois caiu, né? Não é o dado que faz cair ou subir, né? O que faz cair ou subir é porque a percepção de quem está no dia a dia está faltando leite ou está sobrando leite. Aí o laticínio vai atrás e paga o preço que não deve, ou que tem uma expectativa porque está ganhando muito dinheiro, e obviamente aquilo estimula a produção, cai o consumo e depois vai. Então, é difícil num segmento com 1.500 laticínios, né? Com pouca informação, com baixa barreira de entrada, né? Porque tem baixa barreira de entrada, tanto no laticínio quanto na produção. É difícil você ter essa coordenação porque você estimula ou desestimula muito facilmente essa produção. Eu dei o exemplo do Canadá, né, que você tem cota, não que o Canadá seja o modelo, né, o consumidor paga mais caro, etc, etc. Mas você tem cota de produção, né, então você não consegue aumentar a produção, você consegue coordenar os agentes, e se a coisa ficar ruim ainda, você ainda dá um dinheiro, né? É difícil, talvez o caminho, né, não seja a gente tentar, minha opinião, tá? Também não sou... tentar evitar a volatilidade, né? Mas sim ter ferramentas para lidar com a volatilidade. Talvez esse seja mais por exemplo, a gente teve no fórum Point Mercado a B3. A B3 falou, olha, a gente está aberto a discutir, né, criação de mercados futuros no leite, né? Estamos super aberto a discutir. O setor precisa vir falar isso, né? Porque se tiver uma ferramenta, pelo menos você tem um norte para se proteger, né? Eu sou meio cético
em relação a ser de forma diferente, né, sem que mude alguma coisa. Essa é a minha visão. Por causa disso, quer dizer... Oi. O que eu acho que vai mudar, cara, vai ser uma recuperação do mercado doméstico no segundo semestre, né, no final do ano aí que a gente está vivenciando, né? Você tem redução das taxas de desemprego, você tem redução de inflação e, por outro lado, ampliação, né, dos programas assistenciais. Isso vai refletir num fim de ano aí com maior demanda, e isso vai equilibrar o mercado. Eu não tenho dúvida da recuperação da demanda de lácteos nesse fim de ano. Então, isso é que vai equilibrar, mais do que o montante que é importado ou não, aí fica nessa questão. Desde que não entre leite do mundo inteiro aqui no Brasil, né? Porque aí vai ficar do Mercosul vai, e isso vai continuar, porque enquanto a gente não tiver esse equilíbrio novamente. Andrés, você acha que recupera nesse final de ano? Eu acho que a tendência é recuperar um pouco. Só vejo o consumidor brasileiro ainda tentando passar essa ressaca da pandemia, né? Que assim, as taxas de endividamento pioraram, tudo bem, o desemprego tá caindo, isso ajuda, a inflação tá moderando um pouco, mas ficou caro comprar as coisas no mercado, né? Tipo, eu presto bastante atenção aos preços e tudo, e aumentou bastante o custo dos alimentos como um todo, né? Então, assim, acho que o consumidor brasileiro está ainda tentando recompor sua renda, então não vejo grande espaço para aumentar o consumo. E o que eu falei antes, né, tem essa ressaca fiscal que ninguém tem esse dinheiro novo para um novo programa, para incentivar. Então a demanda, eu concordo um pouco com o Ricardo, tem indicadores melhores, mas não vejo uma grande recuperação. Agora, se tiver essa recuperação, o incentivo para correr atrás de leite, etc., vai continuar existindo e não vejo muito como ser diferente nessa atual configuração do mercado. Minha visão, até não sei se o Paulo que propôs, né, quer dizer, essa possibilidade, você tem alguma forma de evitar numa situação que você tem muitos agentes, né, e aquela história. Se o laticínio está, por exemplo, buscando leite, né, pagando caro, porque ele está ganhando dinheiro, né, e ele consegue pagar melhor o produtor, sempre foi assim. Se ele não fizer isso, o concorrente dele faz, e aí isso, obviamente, lá na frente vai ter a reversão. E o mercado todo vai para esse lado, né, aí tem produtores que indexaram, né, preço em leite spot e aquela coisa toda, depois vem o outro lado, né. Você vê, na prática, alguma maneira de mudar isso, Paulo? No passado, nós tivemos ações, né? 20 anos atrás, nós tivemos ações. Então, o Brasil já soube fazer negociação, inclusive, com participação do Estado e com participação do setor privado, estabelecendo, inclusive, preço mínimo, não cota, mas preço mínimo de entrada dos produtos aqui no Brasil. E isso acabou quando? Acabou em janeiro de 2019. Então, dá para pensar em algo nesse sentido? Eu acredito que sim. Nós precisamos começar a pensar em algo nesse nível, que seja negociado, para que a gente tenha condições de resolver. E Marcelo, eu sei que você tem uma posição um quanto diferente de mim, o Ricardo também tem, mas olha, as crises, se a gente for analisar toda a crise no mundo, toda a crise de 2008, eu estou me referindo à crise financeira lá dos Estados Unidos, o Banco Central resolveu tendo conversa. Então, tem que ter um nível de conversa. O papel do Estado, o papel das associações, das entidades, é conversar. Não é apenas ter instrumentos duros, rígidos, isso é necessário também, né? É necessário comprar leite, como está sendo feito, é necessário ter uma alíquota que proteja o setor, mas é necessário também ter nível de conversação. Comércio exterior não é eminentemente economia. Tem uma concepção aí de negociação permanente. Os organismos internacionais existem, inclusive, com essa perspectiva. Pode conversar mais uns 2 meses aí que o mercado se regula. Aí pronto, acabou, conversou e não precisou de tomar atitude mais drástica nenhuma. Vamos para as dicas. Vamos então para aquele bloco das dicas, né? Eu vou começar aqui
pela dica. E nos últimos anos tem crescido muito a noção de economia comportamental. Muita gente estudando isso, aqui no Brasil, inclusive, sobre a ótica financeira, sobre a ótica profissional. E por que isso? Porque quando a economia começou, em termos de teoria, tudo foi montado como se o consumidor e o produtor fosse eminentemente racional, só tomava decisão racional. E não é verdade. Nós tomamos decisões muito na base da emoção, muito na base do comportamento adquirido, da cultura, da vida familiar. Bom, então, para a gente tentar entender um pouco isso, tem um livro do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Não sendo economista, os economistas têm essa virtude, eles reconhecem valores fora da... Não precisa ter teoria econômica rígida para poder ganhar Prêmio Nobel, ele não é o único. E o Daniel Kahneman escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que é muito legal. Quando é que você toma decisão rápida? Quando você toma por impulso. Isso tem algumas virtudes, mas tem muitos riscos. E quando é que você toma devagar? Quando seu cérebro procura e não acha um caminho. Então, não acha alguma coisa que te dê segurança. Ou na parte, como eu falei, de costumes ou de experiência. Entender isso é muito interessante para a vida profissional, para a vida pessoal, para momentos de crise. Então, fica aí a sugestão, rápido e devagar. Muito bem. Eu vou numa bem menos acadêmica aí do que essa do Paulo, que é uma série do History Channel bastante interessante, que chama Gigantes dos Alimentos. Tem 4 temporadas aí e conta a história das famílias que criaram as grandes empresas de alimentos nos Estados Unidos. Pena que é só nos Estados Unidos, né? E interessante como é que foi a questão do início das concorrências, das competições entre as grandes empresas. Aí vai desde Pepsi, Coca, a Hershey's, a Kellogg's, enfim, é uma série muito bacana, vale a pena. E History Channel, Gigantes dos Alimentos. Muito bem. André, você tem alguma dica aí ou... Tenho. Opa! Tenho sim. Bom, a dica é o nosso canal do Rabobank de podcasts, que chama Foco no Agronegócio. Vocês encontram ali no Spotify, nas principais plataformas. Toda semana estamos soltando aí material bem didático, falando de macroeconomia, dos vários setores do agronegócio, mercado de capitais. Então é bem legal aí para vocês acompanharem do leite também. Temos podcasts ali. Muito bom, pessoal. Bom, a gente falou de 40 minutos, já passamos de 1 hora de novo. Eu queria agradecer, né, o Andres, que entrou aí numa fria, né, Andres? Onde é que eu fui me meter com esses malucos? Muito boa discussão. O Ricardo. Obrigado, Andres. Obrigado aí pela presença do Andres aí, sempre abrilhantando aí as discussões com informações de primeiro nível aí. Obrigado, Ricardo. E o Paulo, mais uma vez, e que a gente possa, né, no próximo, discutir num momento mais esperança, né, vamos dizer assim. Acho que esse é o objetivo. Obrigado, Marcelo, Ricardo, obrigado, Andres, e mês que vem nós estaremos novamente discutindo e provavelmente com o Botafogo ainda se mantendo nessa belíssima posição. Essa é a única certeza que dá para ter, viu, Paulo?